Amigos de casa, Deus abençoe em nome de Jesus. Nós estamos aqui no primeiro domingo do mês de março. Nós já estamos aqui ao terceiro domingo estudando sobre o tabernáculo. Nós vimos que começamos lá que Moisés sobe no monte, e aí ele passa 40 dias e 40 noites lá no monte. E aí o que ele comeu, o que ele bebeu, nós não sabemos. Mas nós sabemos que Deus sustentou Moisés lá, né? E a Bíblia fala que Deus chamou o povo para a comunhão mais íntima, só que o povo teve medo. E o povo se afastou, viu os relâmpagos, os trovões. E o povo falou: Moisés, fala você de nós para Deus, e fala você de Deus para nós. Deus estava chamando eles para uma comunhão mais íntima, mais profunda. Aí Deus vai, pessoal, e Deus vai e pede uma oferta, né? Aquela oferta que Deus pediu, pessoal, por quê? Porque a oferta revela o temor que você tem em Deus. Deus, irmãos, as primeiras tábuas dos 10 mandamentos, a Bíblia fala que Deus deu para Moisés, né? Que era a caligrafia de Deus. Às vezes tem pessoas que falam que vê a sua escrita, né? A sua letra cursiva, e a pessoa fala: nossa, você tem um garrancho, você tem uma letra feia, né? A Bíblia fala que as tábuas dos 10 mandamentos eram escritas por Deus, era a caligrafia de Deus. Deus deu as tábuas para Moisés. Deus poderia ter dado também lá o tabernáculo, mas Deus tinha uma ideia. Ele falou: eu quero ver o quanto eu sou temido no coração deles. A oferta revela o temor que você tem em Deus. Deus não precisa, Ele não tem necessidade de dinheiro, de semente, de grãos, de frutas, que era naquela época as ofertas. Mas Deus queria que o povo participasse, queria construir algo para que Ele se revelasse, para que Ele estivesse próximo do povo. Ele manda construir um tabernáculo, né? E existe graus de comunhão, existe o átrio, existe o lugar santo e existe o santo dos santos, né? Nós temos que estar, irmãos, no santo dos santos, na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que aquela lâmpada, né, aquela chama, estava queimando 24 horas lá, tinha que renovar o incenso para que continuasse queimando, né? Em nome do Senhor Jesus. E aí a Bíblia fala sobre Eli. O Eli era um sacerdote. A função de Eli era não deixar a lâmpada se apagar, mas na verdade a lâmpada estava se apagando não só no templo, mas também no coração de Eli, né? E aí a Bíblia fala que Deus levanta um camarada chamado Bezalel. Você nunca ouviu falar desse nome na Bíblia? Irmãos, eu amo estudar a Bíblia Sagrada, aqueles personagens poucos conhecidos, aqueles personagens improváveis. Deus pega o improvável e faz ele ser alguma coisa. Talvez o Moisés estivesse fazendo o seguinte: mas eu não sei mexer com cimento, com madeira, com construção. Deus falou: fica tranquilo, irmão. É o seguinte, eu estou levantando Bezalel, eu estou dando sabedoria para ele trabalhar com ouro, prata, cobre, com untares de madeira. Eu estou dando sabedoria, e se isso é pouco, eu vou levantar um ajudante para ele. Então Deus pega personagens improváveis. Preste atenção, talvez você seja o menos improvável aqui na igreja, e às vezes você vai ser o próximo que Deus vai levantar, em nome de Jesus. Por quê, pastor? Qual é o critério que Deus usa? Deus olha o coração. A Bíblia fala que o Samuel foi lá ungir um dos filhos de Jessé e falou assim: olha, eu não olho como vê o homem olha a beleza, a aparência, a casca, o que está por fora. Deus olha o que está por dentro, né? E aí a Bíblia Sagrada diz que Deus mandou construir o tabernáculo e mandou que tirasse fora do arraial, porque Ele queria ver o esforço do povo. O povo tinha um esforço para quê? Para sair do arraial e ir lá para buscar a Deus. Você fez um esforço hoje para sair da sua casa para vir aqui na casa de Deus. Amém, pessoal? Amém. E a Bíblia fala que a nuvem da glória de Deus enchia aquele lugar. É como nós cantamos aqui no Santo dos Santos: só a sua fumaça me esconde, né? Então hoje nós vamos entrar em matéria nova. Abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 34, versículo de número 20. Foi aonde nós paramos. Capítulo 34, versículo de número 20. Diz aqui, ó: o burro, porém, que abrir a madre, resgatarás como cordeiro, mas se não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Com todo o primogênito dos teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio
diante de mim. Então veja, irmãos, que esse versículo, às vezes ele é tendencioso. Como assim, pastor? A palavra de Deus é tendencioso? A palavra de Deus me faz imaginar que quando eu vou me apresentar a Deus, eu tenho que ter algo para oferecer. Logo você pensa, eu tenho que vir na igreja, eu tenho que trazer uma oferta, eu tenho que trazer meu dízimo. Se você trouxer, é bem-vindo, né? Em nome do Senhor Jesus. Mas o versículo não está falando de dinheiro, de oferta, de dízimo, não. Nós temos que tomar um cuidado para não apresentar Deus vazio. Deus está derramando a nuvem da glória dele, a presença dele. Tem pessoa que está assim, irmãos, olhando. Às vezes a pessoa fica até olhando, nossa, esse irmão muito empolgado para a oração, essa irmã muito agitada para orar, Deus me livre. Irmãos, nós temos que apresentar a Deus. A Bíblia fala que o sacrifício que Deus quer hoje é o sacrifício dos nossos lábios. Então, irmãos, há quem diga, pastor, eu não sei orar como o Senhor. Você não precisa orar igual a mim, porque cada pessoa tem a sua maneira de se expressar diante de Deus. Você precisa falar com Deus. Pastor, acabou minhas palavras. A Bíblia fala que Deus renova aquilo que vai surgir no seu coração. Você teve essa semana, você trabalhou, você correu, você agitou. Domingo você fala, eu estou na presença de Deus. Você vai contar tudo para o Senhor. Até porque nós não podemos esconder nada. Meu Deus, se passa isso, aquilo comigo, né? Em nome do Senhor Jesus. Pessoas que não tem nada para orar, irmãos. Ela está apresentando a Deus vazia. Às vezes a pessoa pega carona na fé do outro. É claro que se você pedir para me orar por você, eu vou orar por você. Mas a pessoa fala, pastor, ora por mim. Você não pode ficar esperando só na minha oração. Às vezes é o casal, o marido que vive na carona da fé da oração da esposa, o filho que vive na carona da fé da mãe. Não, eu preciso ter minha fé própria em nome de Jesus. Até porque a salvação é individual, ela é pessoal, né? Então acontece que nós temos que ter a bênção de Deus em nome do Senhor Jesus. Então, pessoal, a Bíblia fala aqui no versículo 26, entrando em matéria nova: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerá o cabrito no leite da sua mãe. Agora ele está falando de oferta. Ele diz o seguinte: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Às vezes, você que acompanha futebol, eu não acompanho futebol, não curto isso, eu não gosto. Eu gosto de assistir, de estudar legados de pessoas, às vezes até de jogadores de futebol, certo? E aí acontece o seguinte, irmãos: o atleta de Cristo, ele faz o gol, ele levanta a mão, oferece a Deus, ele está oferecendo a primícia para o Senhor. O duro é que tem alguns que de repente oferecem a Deus seu gol, daqui a pouco sai dando pescotapa, dando cascudo, o outro brigando, né? Então isso não agrada a Deus, né? Então acontece que Deus pediu, quero que traga as primícias. Hoje é o primeiro domingo. Irmãos, eu sempre tenho dito o seguinte: as primícias de todo o seu louvor, as primícias de toda a tua renda, oferece a Deus em nome do Senhor Jesus. Às vezes tem pessoa que fala, ai pastor, hoje está chato, que hora que cabe isso aí? Eu quero ir embora, eu estou aqui por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do meu tio, da minha tia. Não, pessoal, você tem que estar por causa de Jesus, né? Versículo 27, disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme ao teor dessas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. Então você vê, irmãos, que tem pessoas que dizem o seguinte: pastor, a Bíblia, né, ela foi escrita por homens. Eu sempre faço até uma brincadeira. É claro, irmãos, ela não foi por ET, por extraterrestre. A Bíblia foi escrita por homens também, mas não era qualquer homem. Deus não pega lá da sarjeta lá. Não, o senhor falou dos improváveis, pastor. Sim, mas para Deus ditar, para Moisés escrever, a Bíblia fala que ele passou 40 dias com Deus lá no monte. 40 dias, irmãos, de comunhão com Deus. Deus separa os homens santos dele. Deus dita, falou: escreve aí o que eu estou ditando para você. Escreve aí o que eu estou mandando para você. Não é coisa da sua cabeça, não. A Bíblia levou-nos 16 séculos para ser escritas. A Bíblia tem mais de 40 autores. E parece que ela é escrita por um só autor. Porque o que o Moisés escreveu nos 5 primeiros livros, irmãos, se completa em Apocalipse.
E claro que foi como um autor só, mas foi pelo Espírito Santo. Deus ditou, Deus falou, escreve aí. Então estava num grau de comunhão, de intimidade tão grande, que Deus ditou que era para escrever. Versículo 28. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Oh, glória a Deus! Você vê, irmãos, que às vezes você está na presença de Deus tão gostosa, você está na comunhão com Deus, dá nem vontade de parar. Imagina Moisés 40 dias e 40 noites. Tem uns, irmãos, que eu estou vendo aqui que já está baixando o farol, irmãos. Eu estou pregando e minha voz parece uma canção de minar da sono, né? Imagina lá 40 dias e 40 noites. Pastor, eu estou com fome, o senhor vai dar café aqui hoje? Vai ter almoço? Às vezes a pessoa fala, nossa, eu não posso atrasar, porque senão eu vou pegar fim de feira aqui no Mercadão. Irmãos, esteja na presença de Deus. Esteja em comunhão com Deus, em nome do Senhor Jesus. E aí ele estava lá, não comeu nada, não bebeu nada, mas Deus sustentou ele. E aí o versículo de número 29. E aconteceu que desceu Moisés do monte Sinai. Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Quando desceu do monte, não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. E olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, viram que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso temeram chegar-se a Deus. Oh, glória! Irmãos, ele fica lá 40 dias e 40 noites falando com Deus. Você já viu aquelas coisas de neon, aquelas lâmpadas, luz de neon? O rosto de Moisés estava resplandecendo igual neon. Preste atenção. Toda pessoa que está exposta à glória de Deus, ela traz a essência de Deus na sua vida. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou repetir, irmãos. Toda pessoa que está exposta à glória de Deus, ela traz a essência de Deus. A Bíblia fala que o Arão era irmão de pai, mãe, irmão de sangue. Ele não conseguia olhar para Moisés. A Bíblia fala que todo Israel não conseguia olhar, porque o rosto dele resplandecia. Preste atenção, irmãos, responda para você. Quando as pessoas olham para você, o que é que elas veem em você? Às vezes é malandragem, esperteza, sagacidade. Não é recado para ninguém, irmãos, porque a natureza do ser humano é assim. Quando nós nos convertemos, nós o que? Sacrificamos a natureza humana do homem carnal para nascer um homem espiritual, em nome de Jesus. Às vezes as pessoas, será que as pessoas olham em mim, eu como pregador, elas veem em mim o homem de Deus? Às vezes a pessoa fala, o pastor pisca cifrão, né? Porque tem alguns casos que a pessoa fala, igual do pastor, só dinheiro. Entende? Não está vendo a essência de Deus. A glória de Deus. Agora fica tranquilo uma coisa, se você acha que eu estou interessado em alguma coisa sua, fique em paz. Eu tenho Deus me dá, em nome do Senhor Jesus. Eu não quero nada assim, eu não quero tirar nada. Se eu puder te ajudar, te acrescentar, vou te acrescentar. Pastor, mas a igreja pede oferta. Fica tranquilo, irmãos. Acontece que quem toca no coração dos filhos é Deus. O meu trabalho é me consagrar, jejuar, pedir a Deus as pessoas. Porque às vezes não está nem nesse culto aqui. Alguém pode estar passando lá e falando assim, tira o coração de trazer um dia, de trazer uma oferta. A obra é do Senhor. Eu só tenho que me consagrar em nome do Senhor Jesus. Quer ver um exemplo, irmãos? Marca o Êxodo. Vamos lá para Atos. Atos capítulo 4, versículo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 13. Atos 4, 13. Tem Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos capítulo 4, bem no começo de Atos, capítulo 4, versículo de número 13. O Atos, irmãos, foi escrito junto com Lucas. No original, pessoal, era uma obra só. Aí nos pergaminhos, como no hebraico não tem vogal, só consoante, não tem A, E, U, acontece ficou muito grande. E separou Atos de Lucas, né? E aí, capítulo 4, versículo de número 13. Amém? Amém. Diz assim, ó. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João,
informados de que eram homens sem letras, indoutos, analfabetos. Maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com quem, irmãos? Com Jesus. Então, irmãos, olha só. O que o Pedro falou, o que o João falou, eles informaram que eles estiveram com Jesus. Preste atenção. O que você fala, a sua família conscientiza que você esteve com Jesus? Às vezes tem pessoas, irmãos, que o que sai da boca dela, a Bíblia fala, a boca fala que o coração está cheio. O que sai da boca dessa pessoa é só palavrão, derrota, fracasso, miséria, xingamento, amaldiçoando os outros. Essa pessoa não teve com Jesus. Pastor, mas é pastor da igreja, mas não teve com Jesus. Toca no altar, é obreira, porteira, tia da escolinha, está doutrinando a próxima geração, mas não esteve com Jesus. O que eles falaram, as pessoas falaram, eles sim estiveram com Jesus. O que sai da sua boca, irmãos, é o que? Declara, define que você está com Jesus. O rosto de Moisés resplandecia. As palavras de Pedro e João falaram que eles estiveram com Jesus. Às vezes tem pessoa que sai da boca dela, irmãos, é só ódio, rancor, mágoa, falando mal da vida dos outros, fofoca. Essa pessoa está na igreja, mas nunca teve com Jesus. Nunca teve com Jesus. Volta lá no capítulo 34, onde nós estamos, de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 33, 4:33. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair, e vindo falar com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto, e que tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com ele. Irmãos, a Bíblia fala que a sombra de Pedro curava. Não tem que ser objeto de adoração não, de idolatria não. Mas a Bíblia fala que o grau de intimidade de Pedro, que a sombra de Pedro curava. A Bíblia fala que os lenços aventais que o Paulo passava no seu corpo e entregava para as pessoas, também curava. Então, que grau de intimidade de comunhão nós temos estado com o Senhor? Capítulo 35 diz assim, versículo 5, na mesma página: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto atrará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre. Então preste atenção, existem pessoas que falam assim, eu sou esperto, eu não dou dinheiro para pastor, eu não dou dinheiro para a igreja. Por quê? Porque pastor é um bando de ladrão, corrupto, enfim, a pessoa corre o risco, o erro de generalizar. Eu não posso dizer que todo advogado seja honesto, todo juiz seja justo, certo? E todo pastor seja de Deus. Existe uma minoria, toda classe tem. Eu não posso falar pelos outros. Tem pessoas que chegam, pastor, o que o senhor acha da igreja tal? Eu falei, não, eu não fico à vontade de falar da outra. Eu não estou dando conta de falar da minha, irmãos. Nós estamos envolvidos numa tão grande obra que nós temos que tratar, que é a obra do Senhor, em nome de Jesus. Então toca o barco, olha para você, a salvação individual em nome do Senhor Jesus. Então Deus pediu, reforçou, Moisés, eu quero uma oferta de ouro, de prata e de cobre, né? E aí que mais? Para que era isso, irmãos? O versículo 20 diz assim: então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração foi tocado, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o incitou. Então preste atenção. Eu não tenho que mandar desligar os ventiladores, apagar as luzes, trancar a porta da igreja, enquanto não dá a oferta que eu quero, ninguém vai embora. Não. O que eu tenho que fazer, eu tenho que pedir a Deus. Deus, eu preciso de tanto, o Senhor vai me dar tanto, o Senhor que supra a minha necessidade. Em nome de Jesus. É como eu disse, pode alguém passar na rua e trazer, pessoal.
A nossa preocupação é fazer a vontade de Deus. Se nós fazemos a vontade de Deus, as outras coisas vão vir. Deixa que Deus dá. Deixa que Ele vai te dar condição de você trazer a oferta na casa de Deus, em nome do Senhor Jesus. Existem pessoas, às vezes, irmãos, que ela fala: pastor, olha aí, eu tenho uma causa no juízo, pastor. Pastor, olha, vai dar, eu vou falar um valor hipotético, tem 100 mil em juízo, pastor. Eu vou dar um dízimo, pastor. Em nome de Jesus, traz aquele bolo de papel, às vezes traz todo um processo. O pastor ora, consagra a Deus, Deus dá para a pessoa. Aí a pessoa some da igreja. Aí o pastor às vezes está usado por Deus, irmãos. Eu costumo dizer que eu não sou dono da mensagem, eu sou só o mensageiro, eu prego, quem fala é o Senhor. Aí Deus fala uma palavra, a pessoa faz um concerto com Deus. Aí a pessoa pega R$10. Ó Deus, eu estou consertando com o Senhor. O dízimo dela seria 10 mil. Aí ela pega R$10. Ela se sente como se ela estivesse dando R$1 milhão no altar de Deus. Irmãos, R$10, o que você faz? Seja honesto. Enche o tanque do seu carro, sim ou não? Olha lá, se encheu o tanque daquela bicicleta motorizada, né? Que aquilo eu acho que eles estão ficando velhos. Às vezes passam os 4 garotos tendo barulheira aqui na porta da igreja, irmãos, né? Aquelas bicicletas motorizadas, misericórdia, meu Deus. Bom, se bem que eu já fui garoto também, mas eu cresci garoto da igreja, né? Enfim, meu barulho era diferente, né? Enfim, e aí acontece o seguinte, irmãos: enche um carrinho de mercado no supermercado, pessoal, sim ou não? Enche uma cestinha, pessoal? Não enche uma cestinha, pessoal. E a pessoa faz isso para Deus como se ela estivesse fazendo um favor para Deus. Não é assim que funciona. A Bíblia fala: toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Toda é toda. Se eu pedir para você definir, me defina o que é tudo, irmão. Você fala: pastor, não tem como definir. Tudo engloba tudo e acabou. Veio todo homem cujo coração foi tocado. Cujo coração foi tocado. É Deus que toca no coração. E todo aquele cujo Espírito voluntariamente o discipulou. Às vezes nós falamos do patrocínio, ministério do patrocinador. Irmãos, tem um José que veio no Rio de Janeiro, José do Egito. Esse José quiseram a morte desse José várias vezes. Jogaram ele dentro de uma cova lá, ele ficou lá para morrer. Porque qual que é o crime desse José do Egito lá? Porque esse José se converteu ao cristianismo, ficou 3 dias sem comer e sem beber água lá. Esse José cresceu, prosperou, a família deserdou ele. Esses dias o missionário trouxe ele aqui no Brasil. Esse José tem um canal de televisão. Irmãos, nós estamos 1 hora lá no Egito, no Cairo, né, de graça, colocando um programa de televisão. Nós estamos, irmãos, acho que das 7 às 8 da noite lá no Egito, das 6 às 7 na Arábia Saudita, e está no Paquistão também das 8 às 9. A rede dele pega tudo lá. Ele falou: eu amo o Brasil. Então, os que Deus levanta, às vezes o próximo José do Egito, que é você, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Amém. Mas o seu coração tem que estar disposto. Ah, pastor, eu quero que Deus me coloque na minha mão um carro bom, uma casa grande. Eu quero que Deus me coloque, eu quero ter dinheiro, pastor, para ter vontade de tomar um sorvete, levar minha família. Pastor, eu estou envelhecendo, eu quero pegar meus netos, eu quero levar meus netos para comer um sanduíche, eu quero passear, pastor. Eu não posso, nunca tem jeito. Nós estamos aqui geograficamente 100 e poucos quilômetros da praia, da costa. Tem gente que nunca foi, irmãos. E quando foi, às vezes a pessoa fala: tudo lá é caro, vamos levar. Leva café na garrafinha PET de Coca-Cola, o café está frio. Leva farofa, vai farofando no meio dos outros. Desce de perua Kombi naquelas curvas ali da Oswaldo Cruz. É perigoso a pessoa enfiar a família toda no meio do mato. Isso é prosperidade, pessoal. Volta com areia no cabelo, com aquele sal na coisa, porque, meu Deus do céu, misericórdia. Pastor, não dá não, né? Porque contratar, pagar lá para tomar um banho lá, misericórdia, não dá. A pessoa fala: Deus me livre. Isso não é prosperidade. Isso não é prosperidade. Tem tanta coisa bonita, irmãos. Esses dias tem uma pastora nossa, mandou uma mensagem para mim, irmãos. Já é uma senhora de idade. Ela estava nos Lençóis Maranhenses.
Aí escreveram: ó, o pastor lá com o dinheiro do povo. Mal sabe, irmãos, a pessoa não sabe, irmãos. Essa mulher teve câncer, venceu o câncer. Essa mulher é viúva, pecuarista, o marido dela deixou fazenda para ela, um monte de coisa, irmãos. Aí acontece o seguinte, pessoal, e a pessoa fala do que não sabe. Tem condições, irmãos, aproveita em nome do Senhor Jesus. Deus é com você. Então é o Espírito Santo que incita a pessoa. Então ser a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, para todo o serviço, para as vestes santas. Versículo 22. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braçaletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Amém, gente? Amém. Irmãos, eles vieram dispostos de coração em nome de Jesus. Deus abençoe. Afonso, Deus abençoe o senhor. É o Afonso. Olha para trás, irmãos, em nome de Jesus. Pode olhar, pessoal. Esse é o Afonso. Todo domingo o Afonso trabalha, vem do serviço dele, ele deixa o dízimo para se cumprir o que eu estou pregando para você, pessoal. O que acontece é o seguinte, pessoal: Deus manda de fora, né? Em nome de Jesus. Então a Bíblia fala que os homens e mulheres estavam dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braçaletes, todos os objetos de ouro, e todo mundo fazia oferta de ouro ao Senhor. Às vezes Deus está tocando, é você que está resistindo ao toque do Senhor. Se Deus está tocando, seja fiel, em nome do Senhor Jesus. Pastor, mas isso aqui tem um valor monetário, tem um valor de estimação. Pastor, Deus pediu, Ele vai te dar mais, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Versículo 30 diz assim: depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a quem, irmãos? A Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência em todo o artifício, e para criar invenções, para trabalhar em ouro, prata e cobre. Irmãos, eu estou lendo a Bíblia pela 10ª vez. E sabe, pessoal, que quando você atenta, você vê coisas que você nunca viu antes. Eu vi, irmãos, um camarada que era o Aná, já preguei isso para vocês, que o pai dele falou: meu filho, vai pastorear as jumentas que eu tenho. Porque ele estava obedecendo o pai. A Bíblia fala que ele estava lá no deserto. Ele achou as fontes termais. Quando você está obedecendo o que Deus mandou você fazer, você vai encontrar coisa que ninguém viu. Tem pessoas que pagam caro no Brasil, falam: vou lá para Poço de Caldas, que Deus abençoa lá os irmãos de Poço de Caldas, a tua igreja, eu conheço lá, a igreja nossa lá muito grande, Deus abençoe em nome de Jesus. Os mineiros, a Poço de Caldas era uma cidade construída dentro de um vulcão, né? Tem as fontes termais. A pessoa paga caro para ir lá, pega aquela lama, passa no corpo, né? Aquela coisa toda. O Aná achou no deserto. No deserto você achou água, você achou ouro, achou petróleo. Quem é que colocou isso lá, irmãos? Porque o Aná estava obedecendo o que o pai mandou ele fazer. Quando você obedece o que Deus mandou você fazer, você vai achar coisa que ninguém nunca viu. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Deus vai vir fazer você vivenciar coisas que você nunca vivenciou antes. Deus tem preparado para aqueles, irmãos, que obedecem a sua vontade em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor, em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz aqui o versículo de número 35. E encheu de sabedoria do coração para fazer toda a obra do mestre, até as mais engenhosas, a do gravador, de azul, púrpura e carmesim, e um fino de tecelão, fazendo toda a obra em criação e invenção. Irmão, na hora, esse Bezalel, como se estivesse hoje na linguagem desse mundo aí virtual. Na hora, Deus colocou um chip nele. Processamento de dados, Deus criou alguma coisa dentro dele, irmãos. E o cara começou a ficar esperto da sabedoria para as engenhosas a gravar. É tão bonito, você pega a aliança, grava o nome do marido, da mulher, as iniciais da aliança, né? Gravar em azul, púrpura, carmesim e o fino de tecelão, fazendo toda a obra e criação de invenções. Versículo 36, eu paro por aqui. Assim trabalharam Bezalel e a Oliabe, que era o secretário dele, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência,
para saber como havia de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. Lembra que eu falei para você desse Eliabe? A Oliabe, se ficou muito cargo para o Bezalel, Deus levanta a Oliabe para ajudar o Bezalel, em nome de Jesus. Pessoal, vou parar por aqui. Semana que vem a gente vai continuar esse estudo, que está uma delícia estudar sobre o tabernáculo. Então, a construção do tabernáculo. Eu vou pedir que você vai fazer o seguinte: onde está a minha obreira lá, você vai fazer uma